Jesus, recebe um culto, Senhor, recebe nosso louvor, recebe toda a glória, porque ela é sua, Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, declaramos que Tu és Senhor das nossas vidas, declaramos que Tu és Deus e fora de Ti não há outro Deus. Pai, em nome de Jesus, ser entronizado em nosso meio, nós nos reunimos no Seu nome, Senhor Jesus, ser entronizado aqui em nosso meio, ser santificado o Seu nome no nosso meio. Pai, nós abençoamos estas casas, nós abençoamos esses locais de culto agora, declaramos a presença do Senhor enchendo essas casas, enchendo essas famílias. Deus, nos toca como o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Pai, opera em nós a Sua vontade. Vem, Senhor, estabelecendo o Seu reino, o Seu governo neste culto, em nome de Jesus. E nós não aceitamos nenhum impedimento, Pai. Nós declaramos que caiam por terra agora os inimigos do Senhor, caiam por terra agora os nossos inimigos da alma, em nome de Jesus. Caiam por terra agora demônios, principados e potestades que se levantam contra o nome do Senhor, que se levantam contra essa igreja, contra este culto, em nome de Jesus, que se levantam contra essas casas e famílias agora. Nós te damos uma ordem agora, em nome de Jesus: saiam, recuam-te agora, em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor vai permanecer, vai prevalecer. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo, e nós vamos contra ti, no nome do Senhor dos exércitos agora, inferno, declarando a sua derrota e declarando que a vitória do povo de Deus, a vitória desses irmãos que vão congregar agora, que vão cultuar ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler no Salmo 29 com vocês, antes de cantarmos. Salmo 29 diz assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as corças e despe as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém? O Senhor te abençoa com a paz dele, e no seu templo todos deem glória. Nós estamos aqui no templo, podemos dar glória, mas você pode fazer da sua casa agora um templo ao Senhor, dando toda a glória que Ele é digno de receber. Amém? Vamos declarar que a voz do Senhor é poderosa. Vamos cantar isso em nome de Jesus. Que acalmou os mares, me chama para andar, me chama para andar, e deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar, e deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar.
declare a voz do Senhor. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Na sua casa, meu irmão. Ao Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Glória ao Senhor. Ao Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Te damos glória ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. Ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. Ao Rei, somente ao Rei, ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. Vamos cantar de novo. A voz que acalmou os mares me chama para andar, Ele te chama me chama para andar, para avançar. Me deu um novo nome, Um coração novo, um coração capaz de amar, não um coração de pedra, um coração mas um capaz coração de amar. carne, ensinável. A voz que acalmou os Poderosa é a mares voz do me Senhor. chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar.
meu Deus vivo. Tu és, Senhor, aleluia. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Diz: abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, oh, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, sim, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me,
abraçar-me, curar-me, curar-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, e use-me, use-me, Senhor, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Nosso lugar é contigo, Senhor. Nosso lugar é próximo a ti. Nosso lugar é bem perto de ti, porque o Senhor está perto de nós. O nosso lugar é buscando o Senhor, buscando a sua presença, a sua face. O nosso lugar é nos interessando pelo Senhor e pelas coisas que vêm de ti, as coisas que vêm do céu. O nosso lugar, Pai, é o lugar da fidelidade, da fé em ti, a fé no Deus invisível, mas real. O nosso lugar é nos mantermos, Senhor, íntegros, retos, e jamais desistirmos, Senhor, jamais duvidarmos da sua palavra viva e eficaz. Abraça-nos, Senhor, neste culto, cura-nos neste culto, venha nos ungir, Senhor, venha nos tocar. Tu és o nosso Deus, nós dependemos de ti. Vem sobre mim, Senhor, em nome de Jesus. Vem sobre nós, vem sobre esses irmãos, aleluia. Vem sobre a sua igreja brasileira, para o louvor da sua glória. Nós te exaltamos, nós cantamos para a sua glória. Nós estamos aqui reunidos para a sua glória, Senhor. Edifica a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Os irmãos que estavam de pé podem se assentar, se assim quiserem. Hoje eu estou sentindo que o pastor Black passou aqui no domingo passado com esse sol estampado, gostoso, mas que vem de encontro aos nossos olhos. Eu mal consigo enxergar a tela do computador, mas eu sei que nós podemos ser iluminados não só por este sol, mas pelo sol da justiça, né? Olharam para ele, foram iluminados. Aleluia, os nossos rostos não serão confundidos, assim como o brilho do Senhor foi sobre a vida de Moisés e passava depois de um período. Deus quer brilhar no nosso interior de uma forma que não passe jamais, né? Não só um sol da tarde de um domingo, mas Ele é o sol da justiça que brilha para sempre. Ele é a luz que dissipa as trevas e Ele pode iluminar você dessa forma. Desejo isso em nome de Jesus.
Eu quero orar junto com a igreja, junto com os irmãos essa hora. Já a pastora Valéria vai vir pregar a palavra do Senhor. Seremos mais uma vez edificados por ela. Mas antes eu quero orar por algumas pessoas, também pelo pedido de oração da missão Portas Abertas. Temos ajudado desta forma, que parece ser tão trivial, tão pequena, mas eu sei que tem uma importância enorme no reino de Deus, e Deus atua quando a igreja clama e ora a Ele, amém? Hoje o pedido de socorro é em favor do Vietnã. Diz assim: após a conversão em 2018, Giop vive para compartilhar a Cristo com os parentes e vizinhos. Por isso, ameaçaram expulsá-lo da aldeia. Ore para que a situação mude e beneficie o cristão. Então nós temos aqui um rapaz chamado Giop, G-I-O-P de pato, e ele se converteu em 2018, e o Senhor está aqui clamando, a igreja está clamando para que nós venhamos abençoá-lo, e o Senhor vai socorrer este homem, vai, em nome de Jesus, livrar ele dessas ameaças, né? Nós sabemos que a igreja perseguida, ela é guardada pelo Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem desses homens e mulheres que amam o Senhor. Então nós temos o Giop no Vietnã, nós temos a Rosana, que ainda está internada, muito melhor, graças a Deus, uma saúde muito melhor do que estava nos últimos dias, já fez cirurgia, o Covid-19 já não é um problema, e nós podemos continuar orando por ela, também pela Beth, que também, glória a Deus por isso, já está em casa, já está se reabilitando, foi socorrida, foi salva pelas mãos do Senhor. Nós queremos também abençoar a tia Rose, que hoje é aniversário dela, nós podemos abençoá-la. A pastora Orides, que também precisa das nossas orações, nós já oramos aqui hoje no domingo pela manhã. E nós queremos orar também pela família do pastor Black, que tem nos abençoado tanto, permitindo que utilizemos esse espaço, mas não só por isso, principalmente nos abençoado com a palavra de Deus, através da vida dele, pela amizade, pelo carinho e por nos ajudar a nos mantermos firmes, em dias difíceis. Então vamos orar. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos aí na sua casa. Se concentre no que você está fazendo. Fique focado neste culto. Não se distraia. E abra sua boca para orar, sem vergonha, sem nenhum tipo de medo. Porque esta voz que acalma os mares, essa voz que é poderosa, que faz tremer o deserto, essa voz vai usar você em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez. Te exaltamos por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas e já nos alegramos por isso. Obrigado, Deus, por abençoar a Rosana. Obrigado, Pai, por ajudá-la. Obrigado por abençoar a Beth, por restaurar a saúde dela, Pai. Obrigado porque dia após dia nós estamos vendo, Senhor, a saúde dessas pessoas sendo, Pai, melhorada, sendo, Senhor, restaurada, e nós te damos toda a glória por isso. Nós estamos aqui novamente te pedindo, ó Pai, para que o Senhor continue sustentando, continue fortalecendo a Rosana, a Beth, Senhor, e tantos mais enfermos, ó Pai, que nesta hora cadecem da intercessão da igreja. Deus, em nome de Jesus, Pai, se algum dos meus irmãos está apresentando ao Senhor nas suas casas, um parente, um amigo, ó Pai, um conhecido enfermo, nós junto com esses irmãos declaramos o sim, o amém, Senhor, a restauração da saúde destes, em nome de Jesus. Da mesma forma, nós abençoamos a tia Orides nesta hora, declaramos sobre a tia Orides a bênção do Senhor, declaramos a saúde do Senhor sobre a sua mente, sobre a sua vida, da cabeça à planta dos pés. Nós declaramos ser restaurada, ser abençoada, em nome de Jesus. Faz, Deus, o seu querer na vida da tia Orides. Nós sabemos, ó Pai, que ela é filha amada do Senhor, Pai, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós.
o Senhor nos conhece muito bem. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos também a tia Rose, que hoje faz aniversário, que ela seja abençoada em todas as coisas, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, enchê-la de alegria, de paz, ó Pai, que excede o entendimento. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos ela, abençoamos o Paulo, Senhor, abençoamos essa casa, essa família, em nome de Jesus, Pai. E em relação ao Vietnã, Senhor, nós oramos por este homem agora chamado Giope, que aceitou Jesus há 2 anos atrás. Desde então, ó Pai, não tem, Senhor, esmorecido, não tem desanimado na fé, pelo contrário, desde que se converteu tem pregado o Evangelho a meio, Senhor, a ameaças, a dificuldades, a perseguições, ele não parou. E nós clamamos agora, ó Pai, para que essas perseguições, Senhor, diminuam e cessem em nome de Jesus, para que haja um enfraquecimento dos inimigos do Giope nesta hora, para que o caminho dele, Senhor, ao Evangelho do Reino continue aberto e ele continue sendo um Paulo lá no Vietnã. Em nome de Jesus, Giope, a igreja brasileira aqui te abençoa agora, em nome de Jesus, e declara sobre a sua vida uma unção nova de intrepidez, de ousadia, de coragem. Declara em nome de Jesus você revestido do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, se tu uma bênção, homem, e saia pelo Vietnã guardado, amparado, socorrido pelo poder que vem do alto, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir a palavra do Senhor agora com a pastora Valéria, em nome de Jesus. Não endureça o seu coração, porque Deus vai falar com você. Amém, glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. A gente tem visto o Senhor a cada dia nos cercando com a bondade dEle, com a fidelidade dEle. Eu sei que provavelmente para vocês aí está frio, mas nós temos a oportunidade de estar num lugar hoje que não está frio, pelo contrário, está muito quente, né? Mas sabemos que o Senhor é aquele que traz a chuva, que traz o frio, que traz o sol, cada dia mais nós clamamos para que Ele cumpra o querer dEle, não só na natureza, mas principalmente nas nossas vidas também. Amém? Abra sua Bíblia. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: ao verem a intrepidez de Pedro e Paulo, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ao verem a intrepidez de Pedro e Paulo, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és aquele, ó Pai, que nos chama para andar. A voz que troveja sobre as muitas águas, que despedaça os cedros do Líbano. O Senhor, nessa noite, nessa tarde, o Senhor nos convida para andar contigo. O Senhor nos convida para estar sempre em novidades de vida, cada dia mais e mais parecido com o Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus querido, porque sabemos que a Tua presença está neste lugar. Nós podemos sentir o toque da Tua graça divina sobre nós. Nós sabemos que o Senhor está aqui, ó Deus. Nós sentimos a Tua presença e sabemos que aonde quer que os nossos irmãos estiverem agora, a Tua presença também se faz, Senhor, com ele. Senhor, nós pedimos agora, ó Pai, que o Senhor venha tomar, Senhor, as nossas vidas de uma forma, ó Deus, que só o Senhor sabe fazer. Só o Senhor conhece os nossos corações. Pedimos nesta hora que o Senhor venha nos sondar. Passe em revista, Senhor, as nossas vidas agora. E que possamos, ó Deus, levar o nosso pensamento agora cativo à obediência de Cristo Jesus, para que não sejamos, ó Pai, dispersos, ó Deus, mediante aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações e a nossa mente estejam guardados somente para ouvir a Tua palavra nesta hora. E que o Senhor venha falar conosco.
Venha, Senhor amado, através do Teu Espírito Santo de Deus, fluindo em nossas vidas, através de nós, para que o Teu querer seja manifestado na vida, Senhor, das nossas vidas, Senhor, onde quer que os nossos irmãos estejam, e das nossas vidas aqui também. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ser parecidos com Jesus, de sermos imitadores de Jesus. Nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas elegeram como razão de suas vidas a imitação. E eu particularmente gosto muito e admiro ver quando existe um humorista ou um imitador que consegue imitar outras pessoas. Eu me lembro que na época das eleições de 2018, eu me divertia muito de ver, tantos comediantes imitando os candidatos, a forma como eles faziam. Existia até tutoriais de como imitar os candidatos. Eu me divertia muito com aquilo. Aliás, eu fico até impressionada das pessoas terem esse talento de conseguir até mesmo o timbre de voz, a forma, enfim. Nós estamos falando sobre imitação. Muitos ganham até o meio de ganhar dinheiro através disso, de imitar. Mas o que é imitar? O que significa essa palavra imitação? Segundo o dicionário, é fazer exatamente o que faz uma pessoa ou um animal. Reproduzir a semelhança de, ter por modo ou modelo uma norma, tentar reproduzir o estilo ou a maneira de um artista. Isso significa a palavra imitar ou imitação. Esses dias a gente estava vendo, e todo mundo, só você colocar o nome dele na internet, você vai ver diversas formas de um homem das Filipinas, que desde 1995 passou por uma série de cirurgias. Há sites que falam 23, outros falam 19, outros falam 26 cirurgias, tudo isso para parecer com o Superman. Desde 1995, esse homem começou a fazer uma série de cirurgias plásticas e envolvendo nariz, lábios, olhos, queixo. Ele alterou a forma das coxas, alterou até mesmo a cor da sua pele, tudo isso para ficar parecido com um personagem que não existe, um personagem real, das histórias de quadrinhos, dos filmes de ficção, dos filmes de herói. E se a gente for citar, as inúmeras imitações bizarras que a gente vê nos noticiários, a gente ficaria chocados. Recentemente a gente ouviu falar aí do Ken humano. O cara fez tanta cirurgia parecendo com Ken, e aí depois que ele ficou parecendo, ele descobriu que ele não quer mais parecer com Ken, agora ele quer ficar parecido com a Barbie. E nós, quem nós temos procurado imitar? É claro que a gente vive de imitação, A criança, a gente sabe, para ela andar ou falar, isso é instintivo. Mas também boa parte do aprendizado dela é de imitar, é de ficar observando o comportamento dos seus pais. E às vezes nós imitamos involuntariamente, A forma como eles falam, os gestos e tudo mais. Esses dias eu estava conversando com o Rômulo e a Andréia, e o Rômulo estava dando risada. Falou assim: como você já está falando igual goiano? Eu falei: não, eu sou goiana. Mas basta um pouquinho de tempo que a gente fica aqui e o sotaque já volta, o goianês já volta assim, automático, É o sotaque da região, nós vivemos isso. Mas agora nós falamos sobre o texto. Esses homens, eles foram reconhecidos como pessoas que andaram com Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia.
Como nós podemos então imitar a Cristo Jesus, nosso Senhor? A palavra cristão, no grego bíblico, cristianos, ela está referindo aos seguidores de Cristo. E esse sentido, dado primeiramente ao termo, era uma forma de ridicularizar os crentes. E exatamente ridicularizando por sua semelhança com Cristo. E esse termo, ele está no diminutivo, designando exatamente aquelas pessoas que seriam pequenos cristos, ou pedacinhos de Cristo. E esses apóstolos, eles eram reconhecidos por terem estado com Jesus e seguir os seus ensinamentos. Diz o texto que nós lemos que as pessoas ficaram impressionadas porque se tratavam de homens iletrados, incultos, e com tanta sabedoria, com tanto poder. E aí então eles reconheceram que só pode ter andado com Jesus. A única justificativa, a única explicação para que esses homens tão simples estarem fazendo tantos milagres, falando com tanta sabedoria, com tanta convicção, eles só podem ter estado com Jesus. E é verdade que esses apóstolos, eles andaram com Jesus, e mesmo após Jesus ter sido assunto aos céus, ter derramado o Espírito Santo dele, esses apóstolos continuaram fazendo o mesmo que Jesus, inclusive ao ponto de serem chamados cristãos. E aí a gente percebe que em meio a tantos termos que eles poderiam ter sido chamados, mas a gente percebe que o que mais marcou verdadeiramente foi cristão. E aí eu queria perguntar para você como nós podemos ser parecidos com Cristo nos dias de hoje que temos vivido. Nas Escrituras nós podemos ver e podemos refletir usando 3 citações no Novo Testamento sobre a palavra cristão. E o primeiro está em Atos 11, 26. Um pouquinho aí à frente, você pode dar uma folheada na sua Bíblia. E diz o seguinte no capítulo 11, versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A primeira característica, então, que nós vemos de um verdadeiro cristão é o seu testemunho de vida. Testemunho, irmãos, é a marca distinta que cada cristão mostra ao mundo. É a forma que você vive que vai apontar verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor absoluto da sua vida, como dono. Você observa que até esta ocasião, aqui em Atos, a expressão cristão ainda não tinha sido usada e foi formulada por pessoas que não estavam na igreja. Essas pessoas, como nós falamos aqui antes, eles tinham dado primeiramente ao termo uma forma de ridicularizar. Pela primeira vez, depois de um ano que eles já estavam reunidos ali em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Tudo isso porque eles eram parecidos com Cristo. A gente sabe muito bem que é comum nós encontrarmos pessoas que são conhecidas por seus apelidos. Aliás, muitas pessoas que, se você falar o verdadeiro nome, as pessoas não vão saber quem é. Mas se você falar o apelido, ela vai ser identificada com o apelido. Às vezes o apelido se torna mais nome do que o próprio nome. E geralmente o apelido, ele justamente encontra características que faz verdadeiramente parecer com a pessoa. E aí então nós percebemos que foram pessoas de fora, que olharam para aquele povo que estava ali reunidos há um ano em Antioquia e falaram: tem que ser chamado de cristãos. Eles são os pequenos cristos. Ou seja, irmãos, tamanha a semelhança de Jesus. Por isso que eles foram denominados cristãos. Certa vez, Mahatma Gandhi disse o seguinte: eu amo seu Cristo,
Eu apenas creio que muitos de vocês, cristãos, são bem diferentes do vosso Cristo. E digo mais, eu seria cristão sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Irmãos, isso é sério demais. Mahatma Gandhi, olhando para os cristãos, falou assim: olha, eu não tenho nada contra o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Eu só acho que muitos de vocês cristãos são exatamente diferentes com o Cristo de vocês. E digo mais, eu até poderia ser se os cristãos o fossem cristãos 24 horas por dia. Sabe o que a gente aprende com isso, com uma declaração tão forte dessa de Mahatma Gandhi? É a declaração de muitos e muitos e muitos homens e mulheres que estão olhando para nós. O nosso comportamento, a nossa vida. E eu não me canso de dizer isso para vocês, irmãos da Igreja Cristã El Shammai. A Bíblia que as pessoas ao nosso redor estão lendo é a nossa vida, é o nosso testemunho, é a forma como nós estamos falando de Jesus às pessoas, com o nosso viver diário. E o que é testemunho? É justamente mostrar a obra de Cristo, a obra de Deus em nossa vida. É viver de uma tal forma a mostrar a pessoa de Jesus Cristo no nosso viver diário, 24 horas por dia. Agora a gente precisa lembrar, irmãos, que o viver de Jesus envolvia ética e caráter. Então o meu viver cristão precisa carregar essas características. Ética de cristão, caráter transformado, renovado. A velha criatura ficou no passado. Quando nós encontramos Jesus, nós precisamos estar crucificados com Cristo, como Paulo diz, para que verdadeiramente vivamos e sigamos como Jesus viveu. Seguir cada dia mais as suas pisadas. E o testemunho será eficaz, irmãos, se nós mostrarmos ao mundo as características de Jesus em nós. E se a gente mostrar essas características, muitas vezes não vai ser preciso a gente verbalizar. Porque os nossos atos, com certeza, vai falar muito mais do que as nossas palavras. A vida do cristão precisa falar mais alto do que as suas palavras. O seu viver, dia após dia. E a minha oração, irmão, seja que a nossa conduta diante da sociedade em que vivamos possa refletir todos os dias a imagem de Cristo. Se nós vivermos plenitude de sua obra e caráter, com certeza o nosso testemunho fará diferença e as pessoas reconhecerão e conhecerão a Jesus Cristo por causa da vida que a gente tem vivido. A segunda vez que nós podemos perceber que na Bíblia foi citado no Novo Testamento a palavra cristão, ainda foi em Atos, no capítulo 26, versículo 28. Diz assim: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. A segunda característica de um cristão é ter a mesma missão que Cristo. Um cristão foi reconhecido por falar de Jesus. Quando Paulo foi interrogado pelo rei Agripas, o apóstolo testemunhou da sua conversão, de tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, sobre o seu chamado para ser um pregador do evangelho. E esse depoimento foi tão impactante na vida do rei Agripas que ele falou o seguinte: olha, por pouco você não me persuade a ser um cristão como você. E a gente sabe que, é claro, ele não estava disposto a assumir o compromisso de seguir a Jesus. Mas ser cristão, irmãos, é assumir a mensagem do Evangelho e dar continuidade no ministério de Jesus. E qual era o ministério de Jesus? Qual era o propósito de Jesus aqui na terra? Salvar vidas.
A Bíblia nos mostra que a igreja na terra, ela é a agência para a pregação do Evangelho. E se a igreja somos nós, irmãos, então os cristãos, nós somos a agência, nós somos essa agência. Se a igreja somos nós que somos cristãos, então nós somos essa agência. Agora, como que eu posso cumprir esse propósito de Deus para mim? Será que eu estou no centro da vontade de Deus no tocante desse assunto? Quando nós abrimos as Escrituras, lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35 e 36, diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam cansados e desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Notamos aqui, irmãos, então, que o autor, ele começa a descrever a vida missionária de Cristo. E vai dizendo como ele vivia essa vida, como Jesus desempenhava essa missão. E nós sabemos que o maior missionário que já pisou nessa terra foi Jesus Cristo. E aí então nós, baseado nesses versículos, nós podemos atentar para algumas coisas que são importantes demais. E nós, como imitadores de Jesus, precisamos ter em mente. Olha aqui que diz o comecinho do versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades. Jesus percorria. O verbo aqui está no imperfeito. Isso quer dizer que o que Cristo fazia não era algo esparso, mas era algo habitual. Ou seja, ele vivia fazendo isso. Era algo cotidiano na sua vida, e nós podemos ver isso em vários outros textos, como Mateus 4, 23, Marcos 1, 39, Lucas 4, 44. Nós não vamos ler todos os versículos por causa do tempo, mas a gente precisa entender que o tempo de Jesus era gasto com a missão de levar o homem ao Salvador. E aí então o versículo ainda continua dizendo: e percorria Jesus todas as cidades. A segunda coisa aqui então que a gente perceber, que o campo de Jesus era tudo. Onde quer que ele estava, aonde quer que ele fosse, todo lugar que ele estava, o alvo era anunciar as boas novas. E o versículo continua então dizendo: todas as cidades e aldeias. Aldeia na época eram povoados que não tinham status de cidade. Na verdade, essas aldeias muitas vezes eram onde os pobres estavam. Mas a gente percebe aqui, irmãos, que Cristo também estava lá. O seu trabalho era feito sem nenhuma discriminação. Jesus não procurava os lugares mais nobres. Jesus não procurava os lugares mais bonitos. Era em todo lugar, em todas as cidades, em todas as aldeias, aonde quer que ele fosse. Agora a gente precisa entender também que esse ministério que Jesus desenvolvia não era feito de qualquer maneira. Havia sim um modelo, e é um modelo que nós precisamos seguir. O versículo continua dizendo: ensinando nas sinagogas. Olha, vejam bem, em primeiro lugar, a importância de ensinar não é por acaso. Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando. O ensino, irmãos, é a coisa mais importante para quem diz ser seguidor de Jesus. Não existe evangelismo sem ensino. Quem é seguidor de Cristo não faz pouco caso do ensino, entende que o ministério da pregação, da palavra, tem como objetivo central ensinar. E o versículo continua dizendo: ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino.
proclamando, irmãos, as boas novas. Cristo pregava o evangelho, a mensagem única, central. E não é, irmãos, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é simples, mas ela é poderosa e ela é eficaz. A mensagem única que mostra ao ser humano pecador de nascença a necessidade de arrependimento, da confissão de pecados, o amor de Deus e sacrifício da cruz. A gente precisa entender que sem essa mensagem, sem a mensagem da cruz, não há evangelho. E aí depois nós percebemos que depois de pregar o evangelho do rei, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O poder de Deus nas curas era algo presente na vida de Jesus. Era algo presente na sua vida de missão, de missionário. Porque o evangelho de Deus não é só palavra, mas é palavra e poder. O Deus que pregamos ainda é o Deus de milagres. É o Deus que age através dos seus servos. Agora note aqui, irmãos, que os milagres ocupam aqui o último lugar. Os milagres aqui não tomam o lugar da proclamação das boas novas. Os milagres são parte dessas boas novas. Muito diferente do que a gente se vê hoje em muitos lugares sendo anunciado, só que Jesus salva. Sabe, muitas vezes a gente tem percebido que as igrejas estão cheias, mas sempre são em busca de alguma coisa. Pessoas em busca de bênçãos, de curas, de libertação. Mas o maior milagre que Jesus pode fazer na vida do homem é salvar, é trazer arrependimento, é trazer mudança de vida. Jesus Cristo deu à sua igreja uma responsabilidade e uma missão específica no cumprimento do seu plano. E o que isso implica para nós hoje, irmãos? Alguns, por entender errado o plano global de Deus, também não compreendem o que a igreja está fazendo. Qual é a missão especial da igreja? A missão da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus. É fazer discípulos em todo o mundo, ensinando-lhe exatamente o que Jesus ensinou. O trabalho da igreja continua, irmãos. Não cessou quando os primeiros discípulos morreram. Não cessou quando houve os primeiros avivamentos na terra. E quando nós falamos de avivamento, eu preciso repetir para vocês, não estou falando de barulho, estou falando de um avivamento que produz uma mudança interna nas nossas vidas, e essa mudança faz com que haja barulho, mas não um barulho de oba-oba, mas um barulho de proclamação do evangelho, trazendo vidas a arrepender-se e a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Foi isso que aconteceu após o Pentecostes. Os homens saíram anunciando. Eles não guardaram aquilo que eles receberam. O Espírito Santo vindo sobre eles, enchendo eles de poder. Eles não guardaram isso para eles, mas eles entenderam que ser cheios do Espírito Santo de Deus havia um propósito espiritual. É de ir, é de anunciar, é de levar a mensagem adiante. É de continuar seguindo os preceitos e os ensinamentos de Jesus, em continuar ser um missionário, onde quer que estivesse. Jesus prometeu estar conosco, como seguidores dele, até que essa obra seja completa e ele retorne. E aí a gente pode observar aqui em Atos 26, no versículo 18, qual a finalidade para a qual Jesus Cristo enviou o apóstolo Paulo às pessoas do mundo. Para lhes abrirem os olhos e das trevas os converterem à luz,
e do poder de Satanás, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Ser cristão é dar continuidade à missão de Jesus, irmãos. E a terceira vez que nós vemos a palavra cristão no Novo Testamento é em 1 Pedro 4,16, que diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes, glorifique a Deus com este nome. A terceira característica, então, de um verdadeiro cristão é a forma como ele lida com o sofrimento. Primeira vez, nós vimos que os crentes foram chamados de cristãos por causa do seu testemunho. A segunda vez, quando Paulo estava falando ao rei Agripas, então nós vimos aqui então que Paulo estava dando continuidade à missão. E a terceira vez, então nós vimos que tem tudo a ver com o sofrimento. E a vida de Jesus foi marcada por lutas desde o seu nascimento, desde toda a sua vida de privações, de muito trabalho e até a sua morte. E nós sabemos que foi morte de cruz. A pior morte que alguém poderia sofrer. Portanto, a proposta do cristianismo é continuar levando a cruz de Cristo. Marcos 8,34 diz que se alguém vir após mim, o que acontece? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Levar a cruz de Cristo, então, irmãos, é uma condição para quem deseja seguir a Jesus. Muitas religiões a gente observa hoje que ensinam as pessoas a fugir de tudo isso, ensinam as pessoas a fugir daquilo que provoca dor. E ao contrário disso, ensinam elas a procurar tudo aquilo que traz prazer. E por causa disso, muitas pessoas não querem mais ser cristãs. E não querem ser cristãs justamente por não querer mais levar a cruz de Cristo. E talvez você esteja me perguntando aí, então quer dizer que para ser cristão eu vou ter que sofrer? E a minha resposta para você é o seguinte: na verdade, o sofrimento, irmãos, já faz parte das nossas vidas e nós não temos opção. Agora, a diferença está na forma como nós lidamos com o sofrimento. Jesus nos ensinou a lutar buscando forças em Deus. Um verdadeiro cristão enfrenta o sofrimento seguindo o exemplo de Cristo. Afinal de contas, nós estamos falando como ser um imitador de Jesus. Então, nós precisamos sofrer seguindo o exemplo de Cristo. A gente percebe também que no meio evangélico hoje cresce uma pregação sobre autoajuda, que tem criado uma atitude não bíblica entre os cristãos com relação ao sofrimento e adversidades. Muitos cristãos acham que as adversidades não devem fazer parte da sua vida. E muitos cristãos, pasmem, entendem que sofrimento é uma forma de você ser amaldiçoado. Todavia, essa não era a mentalidade de Cristo e dos seus primeiros seguidores. Jesus, lá em João 16:33, disse o versículo que nós sabemos de cor e salteado: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí então, sabe o que nós precisamos entender, irmãos? Que nós sofremos a partir do momento que nós nos identificamos com Jesus. A partir do momento que nós procuramos imitá-lo em todas as coisas, então a gente vai sofrer. Lá em João 15, no 18 e 19, o Evangelho de João diz exatamente o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E Jesus nos lembra também
Ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 20 diz: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Quanto mais identificados e dedicados a Cristo, irmãos, mais sofrimentos. Agora prestem atenção que em João 16:33, antes de Jesus falar que no mundo nós teríamos aflições, Jesus disse o seguinte, e muitas vezes nós esquecemos dessa parte do versículo: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. A paz de Jesus, irmãos, é a tranquilidade espiritual para enfrentar a guerra na vida. Ela é íntima, ela é pessoal e é necessária. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! E aí, quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe até, olhando a primeira vez, e quem lê a primeira vez fala, esse cara era meio vaidoso, se achava. Porque de repente a gente olha para Paulo e vê ele dizendo o seguinte, com ousadia, convocando a todas as pessoas a imitá-lo. E ele diz o seguinte, pode me imitar, sabe por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Agora, para alguém dizer isso, irmão, ele tinha que realmente provar que imitava Cristo. E sabe por quê que nós podemos perceber que Paulo era esse imitador? Porque ele carregava as marcas de Cristo em sua vida. Muitos hoje dizem ser imitadores de Cristo, mas quando nós perguntamos, cadê o seu testemunho de vida? Cadê as marcas de Cristo em sua vida? E muitas vezes eles apontam posses. Muitas vezes apontam grandezas, riquezas. E não é nada disso que são as marcas de Cristo, irmãos. Paulo sabia o que era sofrer pelo Evangelho de Cristo. Ele provava constantemente dos sofrimentos de Jesus, sendo um verdadeiro seguidor. Ele sabia que na prática, carregar essas marcas de Cristo era negar a si mesmo e estar crucificado com Cristo. Ao ponto de dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu já estou crucificado, eu já neguei a mim mesmo. Eu estou carregando a minha cruz todos os dias, porque eu sou açoitado, eu sofro açoites, naufrágios, prisões. Então, se vocês querem ser discípulos de Jesus, querem ser imitadores dele, podem olhar para a minha vida. Ah, irmãos, como nós precisamos de homens parecidos com Paulo. Como nós precisamos de pessoas dispostas a carregar em suas vidas a marca de Cristo. As marcas de Cristo. Mas em todas essas questões de sofrimento, a gente precisa entender o seguinte. Mesmo em meio ao sofrimento, Jesus nos convida em todo tempo a ter bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas calma lá, antes, eu estou dizendo tudo isso para vocês, para que em mim vocês encontrem paz, apesar de sofrimento, apesar de traições, apesar de situações adversas, apesar de pandemia. Eu venci o mundo. E eu estou dizendo isso para vocês, para que em mim vocês encontrem a paz que excede todo o entendimento. A paz que nos faz lembrar de uma canção tão antiga. E eu estou saudosista porque estou aqui na igreja onde eu fui criada, nasci e passei a minha infância. E eu me lembro de canções como essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem.
Então, nesse momento de sofrimento, nós podemos declarar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, eu sou feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus e Ele me ensina todos os dias a ter bom ânimo, a não desistir, não esmorecer, não perder a coragem. E a razão, irmãos, teológica, para que tudo isso que eu estou dizendo faça sentido, é porque Jesus Cristo venceu o mundo e Ele nos transmite a sua vitória pela fé. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. A razão escatológica, irmãos, pela qual nós devemos ter bom ânimo e não esmerecer mediante todas essas situações, é que em Romanos 8,18 está escrito: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não poderão ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia! Você pode encontrar alegria no meio do sofrimento. E aí a gente precisa entender que esse motivo pelo qual nós podemos encontrar alegria em meio ao sofrimento é que nós estamos participando do sofrimento de Cristo. E quando a glória dele for revelada, nós, eu e você, venhamos a exultar com grande alegria. Ser cristão é enfrentar os sofrimentos como Jesus. Eu quero convidar você a buscar ser parecido em Jesus em todas as coisas. No falar, no andar, no testemunho, na proclamação do Evangelho, nas adversidades que você enfrenta que te fazem sofrer. 1 João 2,6 diz que aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Aleluia! Eu vou repetir esse versículo para que ele seja uma realidade na sua vida e você jamais venha esquecer. E se você puder, sublinhe na sua Bíblia, anote, mas não se esqueça que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Se você puder, nesse momento, eu queria que você se colocasse de pé. Se você não puder, eu queria que você começasse a refletir justamente sobre aquelas questões que nós falamos, sobre a pergunta que eu fiz no início: como eu posso cumprir esse propósito de Deus para a minha vida de ser um imitador de Cristo? Será que eu estou no centro da vontade de Deus no tocante a esse assunto de ser verdadeiramente um imitador? Como será que tem sido a minha vida? Será que eu verdadeiramente tenho procurado ser semelhante a Jesus? Queria que você refletisse um pouco sobre isso. Porque a gente percebe hoje, irmãos, que existe no mundo uma ditadura de beleza que faz até mesmo com que pessoas se sintam escravizadas. A gente se torna refém de tantas coisas, de moda, de padrão, como a pessoa deve ser, como que deve ser o cabelo, as roupas. A gente acaba imitando o que os famosos estão usando nas novelas. Eu creio que esse não é o caso nosso, porque nós não estamos assistindo novela, não assistimos, amém? Mas, irmãos, a gente precisa entender que quando alguém admira outra pessoa, essa pessoa começa a passar, começa a se parecer, tendo a mesma forma de agir, de falar. E quando as pessoas olham para você como cristão, com quem que elas estão te achando parecido? Com quem que você tem parecido? O que eu preciso entender, e que é uma realidade, nós não podemos esquecer, e que seja um despertamento para a minha vida, para a sua vida, que a igreja precisa demais de pessoas que sejam pequenos cristos, que mostrem a presença de Deus em sua vida. E a palavra de Deus hoje para a sua vida, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, ou que vão me assistir amanhã ou depois: seja verdadeiramente um cristão autêntico. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Foi o que Paulo diz. Agora eu digo para você, aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Você está nele? Eu aceitei Jesus. Eu ergui as minhas mãos, eu fui lá na igreja, eu aceitei Jesus. Irmãos, então viva como ele viveu. Ande como ele andou. Só dessa forma você vai ser verdadeiramente um imitador de Cristo. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Será que uma bijuteria consegue imitar uma joia verdadeira? A princípio pode até ser que pareça. A princípio pode até ser que consiga enganar. Mas se de repente você for observar, se você passar dos tempos, como eu estou aqui com uma bijuteriazinha, você olha, está com joia. Mas se eu começar a lavar, logo a gente vai perceber que ela vai perdendo o brilho. Daqui a pouco enferruja. E aí a gente percebe que o que é parecido, na verdade não é. E muitos que se dizem cristãos, com o passar dos dias, começam a pegar sujeirinhas, ferrugem, e aí nós vamos ver que na verdade não são. Meu convite a você é que a gente se posicione como verdadeiro cristão hoje. Na cidade de Antioquia, como nós vimos em Atos 11:26, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E por que eles receberam esse apelido, irmãos? Nós falamos no começo, então fica com isso. Guarde no seu coração. Eles receberam esse apelido não é porque tinham uma aparência física semelhante à de Jesus, não é porque as roupas eram parecidas, não é porque tinham o mesmo sotaque, não é porque tinham os mesmos gestos e até mesmo o timbre de voz era parecido. Não era por causa disso que eles foram chamados de cristãos. Eles foram chamados porque o proceder deles, a mensagem que eles pregavam, era a mesma que Jesus pregava, era a mesma maneira que Jesus agia, o comportamento era do mesmo jeito que Jesus se comportava, eles anunciavam aquilo que Jesus pediu para que eles anunciassem. Eles cumpriram na íntegra o ID de Jesus. No começo dessa mensagem nós falamos do homem que fez inúmeras cirurgias para parecer com Superman, Herbert Chaves, o nome dele. O homem da fantasia. Mas você, irmão, irmã, a quem que eu estou querendo imitar? E a resposta é única. Nós precisamos procurar imitar o verdadeiro super-homem que já pisou nessa terra. O autêntico. Não da ficção, não dos gibis, mas o verdadeiro, Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. Porque foi Ele que venceu todas as coisas. Foi Jesus Cristo que venceu o pecado. Foi Jesus Cristo, o verdadeiro super-homem que venceu o diabo. Foi Ele que pisou na cabeça da serpente na cruz do Calvário. Foi Ele que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E é Ele quem voltará em glória, em majestade e poder. E é Ele que vai reger as nações com a sua vara de ferro. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Mas o fato que Deus quer que sejamos semelhantes a Ele não significa que a gente não precisa fazer nada. Nós precisamos sair daqui hoje posicionados para que algo aconteça em nossas vidas. Ser mais semelhante a Jesus vai depender da minha e da sua entrega pessoal a Ele. A gente pode lembrar de Romanos 12. Nosso culto racional. Oferecer a nossa carne como sacrifício vivo, santo e agradável. Devemos renovar a nossa mente e transformá-la de um modo diferente de pensar, de agir. Quantas vezes existe a palavra cristão no Novo Testamento?
3 vezes. Foi exatamente os textos que nós lemos. E o que a gente precisa é entender, irmãos, qual tem sido o seu poder de persuasão na pregação do seu evangelho. Qual o Cristo que as pessoas têm visto em sua vida. Quinta-feira o pastor Jonas estava aqui ministrando, aliás, na quarta-feira, na nossa live, o pastor Jonas ministrou aqui sobre termos o nosso rosto transformado. Lá em 2 Coríntios 3,18, todos nós com o nosso rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor sendo transformados. E essa transformação aqui, irmãos, é uma forma de vida e não uma transformação do nosso exterior. Nós precisamos ser transformados profundamente, dirigindo até mesmo, sabe, as raízes do nosso ego. Até nisso nós precisamos ser transformados. Essa passagem mostra que é o Espírito Santo que trabalha dentro de nós. Só que muitas vezes nós queremos governar as nossas vidas e temos sido impeditivo do Espírito Santo trazer essa transformação na nossa vida. Que a gente possa ter aqui hoje uma consciência de que a gente pode melhorar se a gente verdadeiramente está sendo imitador de Cristo. E se nós não estamos sendo, ainda dá tempo de mudança. Que eu e você possamos assumir o compromisso de ser mais parecido com Cristo, de olhar mais para o autor e consumador da nossa fé, de viver como ele viveu, testemunhando com a nossa vida, com o nosso caráter, com a nossa viver diário, onde quer que a gente estiver, anunciando as boas novas, mostrando que Jesus Cristo veio a este mundo com o objetivo de trazer salvação, de libertação, curando, ensinando. Precisamos demonstrar às pessoas que até mesmo no sofrimento nós somos testemunhas de Jesus, porque Ele nos ensinou que embora tivéssemos aflições, nele nós temos paz, nele nós temos socorro, nele nós somos alcançados, resgatados e nele nós somos mais que vencedores. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesta hora. Pai, nesta hora nós queremos te agradecer pela tua palavra poderosa, que nos encoraja, Senhor, a prosseguir. Tua voz poderosa hoje, ó Deus, nos convida para andar sobre a palavra de Deus, andar, Senhor, conforme Jesus Cristo andou, a testemunhar, ó Deus, de uma forma, ó Pai, onde o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Senhor, nós somos convidados por Jesus a seguir o seu exemplo de amor sacrificial, de sofrimento, mesmo que injustamente, ó Deus, nós muitas vezes sofrendo, ó Pai, injustiça, mas nós queremos dizer, ó Deus, não importa, queremos ser parecidos com o nosso Pai. Não só características físicas, não é disso que nós estamos falando, mas nós estamos falando de novidade de vida. Nós queremos ser mais semelhantes a Jesus. Cada dia mais como cristãos, Senhor, nós clamamos e só o Senhor pode fazer isso em nossas vidas. Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, para que verdadeiramente o Senhor passe em revista a cada vida agora que está ouvindo a Tua palavra. A começar em mim, ó Deus, venha quebrantar o meu coração. Venha, Senhor, tirar, Senhor, tudo aquilo que está sobrando e acrescentar aquilo que está faltando do Teu amor, das Suas atitudes, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, faça isso com meu irmão e com minha irmã, Senhor, nesta hora, que está clamando a Ti, ó Deus, uma mudança na sua vida diária. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser testemunhas do Teu amor, testemunhas, ó Deus querido, de um Cristo ressurreto, poderoso, vencedor invicto, que mesmo em meio às tribulações,
situações e as dificuldades não se curvam mediante as situações, mas olha para o autor e consumador da fé. Olha e descansa na tua palavra que diz: em mim tenhais paz. Olha e descansa na tua palavra que nos encoraja a prosseguir, não importa as circunstâncias. Deus nos ensina, ó Pai, sermos, ó Deus, pessoas parecidas com Jesus no tempo, ó Pai, de missionários em tempo integral. Mesmo na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, aonde quer que estivermos, ó Deus, que as boas novas possam ser palavras sempre soadas, ó Deus, e até mesmo faladas, Senhor, para todos aqueles que estão à nossa volta. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha despertar a igreja da última hora, ó Deus, a ser testemunha, a ser missionários, a ser participantes do sofrimento de Cristo, ó Deus, de uma forma genuína. E essa transformação, Senhor, venha começar no nosso coração. É o que eu clamo, Senhor amado, em nome de Jesus. E eu sei, ó Pai, como diz na tua palavra, que aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. E é a Ti, Senhor, que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa cada dia mais completar, que você continue meditando na palavra dele, para que ela continue produzindo frutos de arrependimento e possa levar você a cada dia mais ser testemunha, ser um proclamador do Evangelho, ser participantes do sofrimento de Cristo, mas de uma forma que vai fazer você ser chamado de cristão. Tudo isso porque você vai ser relacionado, caracterizado como alguém que parece verdadeiramente com Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pastor Jonas, vamos orar para encerrar. Glória a Deus, nós amamos todos vocês que nos assistem, amamos vocês da nossa igreja. Em breve estaremos juntos de novo. O Senhor vai nos restituir uns aos outros. Faça assim com as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja na sua vida hoje e seja assim todos os dias, até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Amém. Compartilhe este vídeo, compartilhe essa ministração, compartilhe esse culto. Se você perdeu algum momento porque pode ter travado ou falhado a internet, assista de novo o trecho que você perdeu, porque vai ser bênção na sua vida. Até a próxima transmissão. Um beijo, um abraço a todos. Tchau.